retorno da irmã Ana, viu? Deus abençoe, viu, irmã, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja, uma paz do Senhor. Estou feliz por essa oportunidade que Deus, da qual nos concedeu. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da irmã Mari, pela oportunidade, pela confiança. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores e evangelistas, os presbíteros, todos os irmãos aqui em cima do altar. Que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, meu companheiro, que me auxilia e é minha base abaixo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou ainda me recuperando de uma onda de virose que acredito que muitos foram acometidos. E ainda estou me recuperando, estou com a voz muito limitada. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é bom. E Ele tem cuidado de nós. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Peço o tecladista para fazer um fundo para mim, se possível. Vai me auxiliar bastante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te, perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Curve a tua cabeça, em concordância com a oração que já foi ministrada pela minha vida nesta noite. Quero orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra. E como sempre eu quero te pedir, Senhor, o mesmo pedido e o mesmo clamor, que por meio da tua palavra nesta noite tu venha falar. Que por meio da tua palavra nesta noite tu venha restaurar. Que por meio da tua palavra nesta noite tu venha curar, tu venha libertar, tu venha transformar, Senhor. Que por meio da tua palavra tu venha salvar nesta noite. E em concordância com a tua igreja e juntamente com a tua igreja, nós queremos declarar e repreender, se porventura neste exato momento nas regiões espirituais estiver alguma movimentação maligna, alguma resistência maligna sobre este bairro, Senhor. Senhor, contra a mente daqueles que estão aqui nessa noite, para não ouvir a tua palavra, para não entender a tua palavra, é no nome de Jesus que nós repreendemos, e que tudo aquilo que vem no meio da palavra, na hora da ministração, para distrair, para tirar o foco, é no nome de Jesus que já repreendemos, em nome de Jesus, amém? Sente glorificando ao Senhor nesta noite. Eu peço auxílio nesta noite do Ministério de Louvor. E antes de fazer menção da palavra, vamos continuar adorando mais um pouquinho? Estou com a voz limitada, mas vamos adorar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Adora Ele nessa noite. Eu creio. Eu olho pra ti e espero em ti.
Deus senta alguém nessa noite para dizer: olha, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Ei, nunca, nunca se esqueça que o mar... Mais retorno, que eu tenho o tempo certo, ei, pra vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Descansa. Comece a sorrir. Pois o que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei do teu amanhã. Ei, então recebe um abraço meu, pois Ele cuida da tua casa. Eu cuido. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, levanta a cabeça, comece a sorrir. Descansa em mim. Comece a sorrir. E você pode glorificar Jesus nessa noite? Aleluia, Jesus. Peço perdão, que minha voz está muito limitada, mas alguém precisava receber esse recado nesta noite. Igreja, o texto da qual que acabamos de fazer menção, eu peço o irmão que faça um fundo aí pra gente. É um texto muito conhecido que se encontra no livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis conta a história dos reis de Israel. História essa que começa no livro de Samuel, que relata a história dos primeiros reis a governarem Israel, sendo o rei Saul e o rei Davi. Sendo o rei Davi um dos reis mais conhecidos e de mais notoriedade na Bíblia. O livro de 1 Reis, quando pegamos o livro de 1 Reis para ler, para meditar, para estudar, o livro vai iniciar relatando que o rei Davi já estava avançado em idade. E vemos que o rei Davi, ele veio a falecer. E sucede no trono seu filho Salomão. Irmãos, a Bíblia vai dizer que durante o reinado do rei Salomão, o reino de Israel era um reino unificado. Mas após a morte do rei Salomão, reinou seu filho Roboão. E pelas más escolhas de Roboão, pela falta de posicionamento de Roboão, um posicionamento errado, o reino, ele agora que era unificado, ele se divide, ficando agora reino do norte e reino do sul.
Mas tudo isso fazia parte de um grande propósito de Deus. E após essa divisão, de acordo com o livro de 1 Reis, o primeiro rei a governar em Israel foi o rei Jeroboão. Este, por sua vez, infelizmente, fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Fez tudo aquilo que afastava ele de Deus. O rei Roboão, ele é levado pela sua vaidade. O rei Roboão, ele estava ali em Israel, governando Israel, porque o próprio Deus havia colocado. Só que o problema é quando Deus nos coloca em uma posição, ou em um lugar, ou abre a porta, e a gente não sabe administrar aquilo que Deus nos concedeu. Isso é muito perigoso. E Roboão, ele não soube administrar aquilo que Deus havia lhe confiado, que era governar Israel. Na vaidade do seu coração, ele observa: bom, na época, o lugar em que o povo deveria oferecer adoração, o lugar correto e justo, era em Jerusalém. O povo, aonde eles se encontravam, eles se deslocavam, iam até Jerusalém para oferecer a Deus sacrifício de adoração. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão, observando aquilo, falou: bom, constantemente esse povo vai oferecer adoração ali em Jerusalém. Sai daqui de Israel e vai para Judá oferecer sacrifício de adoração. Se esse povo continuar se deslocando para ir a Jerusalém, esse povo vai se voltar contra mim, vai ficar do lado do rei de Judá e depois virão me matar. E ele ouve a voz enganosa do seu coração e se deixam ser levado pela voz do seu coração. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão, ele levanta nas duas extremidades de Israel, Dan e Betel, bezerros de ouro, e fala para o povo: não precisa mais ir oferecer sacrifício de adoração. Aqui está o vosso Deus, adore aqui. E assim a Bíblia vai dizer que Jeroboão, não se contentando em cometer pecados de idolatria, leva todo Israel a pecar também. E aí se inicia um período de apostasia muito grande. Uma apostasia nacional, porque essa apostasia não fica só no reinado de Jeroboão. Todos os reis que foi sucedendo Jeroboão em Israel, a Bíblia vai dizer que não só se contentava em fazer pior que Jeroboão, mas levava o povo a pecar também. Então percebemos que os monarcas da época eram os principais responsáveis em levar Israel a pecar também. Eram os principais responsáveis em influenciar o povo a se voltar, a se esquecer de Deus. Só que a Bíblia dá um destaque maior para Acabe. Porque Acabe, a Bíblia vai dizer que ele faz pior que Jeroboão. Ele faz pior que o seu pai. Ele faz pior do que todos aqueles que o antecederam. Porque ele, não se contentando em cometer os mesmos pecados que Jeroboão, ele se casa com Jezabel. Não apenas se contentando casar com Jezabel, uma mulher sírio-fenícia, ele começa a adorar os ídolos cananeus. Ele começa a adorar os ídolos que o povo de Jezabel adorava. E pior, ele levanta um templo em Samaria em adoração a Baal. Ele levanta um templo a Acera. E isso foi muito problemático, porque uma vez o povo que estava em uma apostasia, então agora o povo introduz na idolatria como nunca antes. Se antes, não havendo templo em adoração a Baal, o povo já estava em uma apostasia muito grande. Agora a apostasia, a idolatria, os costumes pecaminosos no meio do povo de Deus se intensifica. Jezabel, por sua vez, uma mulher que não tinha nenhum respeito por Deus e nem pelo povo de Israel. Quem era profeta, Jezabel mandava matar. Quem era profeta, ela mandava calar a voz. Por quê? Porque Jezabel é aquele tipo de pessoa que gosta de ouvir aquilo que lhe agrada. Só que em tempos de crise, Deus sempre vai levantar, nem que seja para lembrar a identidade do povo de Deus. Em
tempos de crise, Deus vai levantar, nem que seja um no anonimato, provinciano, que ninguém conhece, quem sabe considerado sem cultura. Em tempo de crise, Deus vai levantar um quadrado, aquele que vai contra o sistema. Quem é este, Gisele? Elias, o tisbita. Ele vem lá das terras de Gileade dizendo: meu Deus é o Senhor Jeová. Jezabel, o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Ele tem controle da natureza, ele tem o controle das nuvens. É ele que manda a chuva, é ele que para a chuva, é ele que manda no céu, na terra, debaixo da terra, no universo. Meu Deus é Jeová. Elias, ele não se cala em meio à pressão do sistema. Elias, ele não se cala. O povo de Israel havia se esquecido da sua identidade de filho. A moda da época era adorar Baal. A moda da época era a prostituição, porque um dos costumes para adorar Baal, um dos rituais, era por meio da prostituição. E o povo de Deus se encontrava em um estado em que os costumes pecaminosos haviam sido normalizados. Você consegue identificar como hoje? Não está parecido. Não está parecido. O sistema quer incutir na mente de muitos cristãos, na mente da igreja, que é normal certos costumes, que é normal certos comportamentos, e muitos têm se corrompido. Mas hoje eu estou ministrando para a igreja da Ibirapuera, onde estão aqui homens e mulheres de Deus que vão se posicionar e dizer: não é normal, não é normal, e vai denunciar o pecado, porque a igreja da qual eu estou pregando, a igreja que está na terra, faz parte da igreja da última hora. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Só que levanta a tua mão. Ei, você, Elias, Deus vai levantar os Elias do século 21, que não se conforma, que não se conforma com as normas, com os costumes pecaminosos, do qual a cultura, as mídias sociais quer nos convencer que é normal. Eu peço retorno mais um pouquinho. Elias, a primeira vez que Elias é apresentado na Bíblia, no Antigo Testamento, é no capítulo 17 de 1 Reis. Ele já chega diante do rei, acaba dizendo: não haverá chuva. Porque ele profetiza que não haverá chuvas, não é por acaso. Não é por acaso. Por quê? Porque o povo estava acreditando, os cananeus que ali havia, o povo de Israel também acreditava que quem era responsável pela natureza era Baal, que quem era responsável pela chuva era Baal, que quem era responsável da plantação crescer, de colher os frutos era Baal. Elias chega com essa profecia, fazendo desafios. Eu quero ver agora se Baal vai mandar chuva, porque quem manda na chuva, quem manda na natureza é o Senhor Deus dos exércitos. E a Bíblia vai dizer que começa uma seca naquelas regiões, e vem a palavra do Senhor dizendo a Elias: Elias, vá para o Querite, e lá eu já ordenei os corvos que te sustentem. E a Bíblia vai dizer que no de manhã e no período da tarde vinham os corvos com carne, e ali Elias era alimentado com aquela carne, e ele bebia a água que tinha no riacho do Querite. A gente vai ver aqui o profeta Elias numa posição de total dependência.
numa total dependência diante de Deus. Deus coloca ele neste lugar de dependência. E depender de Deus é necessário. Depender de Deus não é só necessário, como é gratificante. Só que não é fácil. Não é fácil. Eu imagino o profeta Elias, as dificuldades interiores que ele enfrentou. Porque quando você começa a ler a história do profeta Elias, o autor que escreve, relata a história do profeta, vai deixar bem claro os conflitos interiores do profeta. Sim, o profeta Elias, diversas vezes, ele se sentiu sozinho. Não da ausência de Deus, mas da ausência de companheiros, da ausência de apoio de outros profetas do povo de Israel. A gente vai ver que no capítulo 18, quando ele está no Monte Carmelo, ele indaga e fala: os profetas de Baal são 450 homens, mas dos profetas do Senhor só restou eu. No capítulo 19, quando ele está numa fuga, fugindo de Jezabel, ele pensa em parar, ele está em uma depressão, e vem a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? Porque é, Elias, que você está seguindo um caminho que eu não te ordenei. E a justificativa do profeta Elias é: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho te obedecido, Senhor, mas só restou eu. Elias, ele se sentia sozinho, porque antes dele ter sido um grande homem de Deus, ele era ser humano. Eu quero falar para alguém aqui nessa noite: Deus está dialogando com alguém. Você não está sozinho no Querite, porque Querite é lugar de moldação, Querite é lugar de aprendizado. O problema é que muitas vezes a gente quer pular as fases. A gente quer estar diretamente logo no Monte Carmelo, clamando para fogo do céu cair. Mas antes de chegar no Monte Carmelo, antes de ver fogo cair do céu, é necessário você ir para o Querite e aprender a depender de Deus, e aprender a vivenciar milagres. Não tem como vivenciar milagre no conforto. Não tem como vivenciar milagre em lugares que tu pode fazer. A gente vivencia milagres no deserto. A gente vivencia milagres nas nossas impossibilidades. É quando você olha e fala: não tem como mais, Senhor, eu já fiz de tudo. É quando as portas se fecham. É quando os amigos te abandonam. É quando a família te despreza. É quando o teu pai e a tua mãe te despreza. É quando o médico fala: não tem cura, não tem jeito. Deus chega no Querite, envia sustento. Não queira pular os processos de Deus. Não queira pular as fases da qual Deus te colocou. Elias, tu está no Querite, não tem ninguém do teu lado, mas eu estou do teu lado. A minha graça te sustenta, a minha graça te basta. Ele está contemplando essas insônias. Levanta a tua mão, que eu quero repreender toda a opressão que tem muitas vezes atacado mentes de mulheres e de homens que estão aqui nessa noite. Opressão tal, pastor, que muitos não têm conseguido nem dormir. Mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero declarar um renovo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero profetizar pão e água do céu nesta noite. Tu não vai morrer neste Querite. O Querite é só um tempo. O Querite é só um momento. Querite não dura para sempre. Querite é a escola de Deus. Instruir profeta. Instruir para quê? Instruir para ele aprender a depender totalmente de Deus. Mantenha a calma.
Ele vê. Quando você está lá na sua casa, limpando a casa e dizendo: Deus, eu estou no meu limite. Eu vejo mulheres aqui nesta noite que pega a vassoura e as lágrimas escorrem e fala para Deus: eu estou no meu limite. Há uma unção de cura descendo aqui nesta noite. Deus está falando: mantenha calma, que neste querite eu estou curando as feridas que te causaram. Mantenha calma, que no querite eu estou curando as feridas, os traumas do passado. Aqueles traumas que você não conta para ninguém. São aqueles medos, são aquelas feridas que sangram, que você não relata para ninguém, porque você fica ansiosa, porque você fala: ninguém vai me entender. Só que Deus está dizendo: olha, eu do seu lado. Eu estive com você nas noites que você perdeu o sono. Eu estive nos dias em que você pensou que eu havia te abandonado. Eu estive com você quando alguém olhou para a tua dor e sorriu. Eu estive com você quando alguém olhou e menosprezou o teu processo. Eu te vi quando ninguém mais te viu. E Ele diz nessa noite: não só te vi no querite, como eu me encarrego de sustentá-lo no querite. Deus é o Deus que sustenta. O ribeiro do querite se seca e Deus fala para Elias: vá para Sarepta, porque lá eu já providenciei uma viúva que te sustente. Só que essa viúva, pastor, estava na beira, estava no portão da cidade, pegando alguns gravetos para fazer a última refeição. Nosso Deus, Ele é incrível. E Elias chega e cumprimenta aquela mulher e pede a ela: me dê um pouco de água. Em um período em que não estava mais chovendo, ela vai e se encaminha para pegar a água. Só que ela fala: me faça também um pequeno pão. Ela fala: eu não tenho pão. Eu não tenho como te oferecer isso, porque eu só tenho um pouquinho de farinha em uma vasilha e um pouquinho de azeite em uma botija. E Elias vira para aquela mulher e diz: mulher, não temas, porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai se secar, até que chuva caia sobre a terra. O que eu acho lindo é o quê? Presta atenção. É que no meio de todas as viúvas de Samaria e de Sarepta, Deus escolhe aquela mulher anônima para manifestar a sua glória. Agora, o que me admira mais ainda é o quê? É a fé dessa mulher gentia. É a fé dela. Porque o Senhor disse: vá, faça o pão. Porque se você fazer, eu me encarregarei de não faltar o azeite, de não faltar a farinha. Mas Gisele, é um pouquinho de farinha, não vai acabar. Gisele, é um pouquinho de azeite, não vai acabar. Por que não vai acabar? Porque o Deus de maravilhas havia entrado naquela casa. E eu quero te dizer que quando Deus entra em um cenário, pode ser improvável, pode estar no lugar mais improvável da terra, pode ter só um pouquinho de farinha, pode ter só um pouquinho de azeite. Ele multiplica o pouquinho de azeite, Ele multiplica o pouquinho da farinha. O que Deus está falando para alguém nesta noite: não pare no meio do caminho, só porque você olha para a tua realidade e ela não condiz com a grande promessa. Deus fala nesta noite: foi você mesmo que eu escolhi. Deus, Ele não errou de endereço. Quando Ele olhou para o ventre da tua mãe e via você sendo gerado, Ele olhou e falou: é meu projeto, é meu escolhido, é minha escolhida para viver coisas extraordinárias na terra. Deus, Ele não mente, Deus não se engana. Sabe por quê? A
muitas vezes com a natureza pecaminosa humana. E a natureza pecaminosa, o que acontece? O ser humano mente, o ser humano se arrepende, o ser humano se engana inconscientemente e inocentemente. Muitas vezes a gente atribui este caráter a Deus, mas eu quero te dizer que o caráter de Deus é irrepreensível. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Deus não falha, Ele não erra. Pega esse pouquinho de azeite, pega esse pouquinho de farinha e se levante. A ordem de Deus para você nesta noite é: se levanta. Tem só um pouquinho de farinha? Está só com um pouquinho de força? Está só com um pouquinho de recursos? Meu Deus não precisa dos teus muitos recursos para operar. Meu Deus não precisa da tua conta bancária, do teu status. Meu Deus, Ele não precisa da tua influência social lá no teu trabalho. Meu Deus não precisa do teu status para operar grandes coisas na tua vida. Ele não precisa de nada disso. Pois é quando não há nada disso, Ele chega e mostra que Ele é Deus. Para encerrarmos, o povo havia esquecido da sua identidade de filho. É por isso que Deus fala para Elias: vá para o Monte Carmelo. E Elias, ele reúne, ele pede para Acabe reunir todo Israel e os 450 profetas de Baal. E o desafio era: o Deus que era Deus responderia o sacrifício que seria levantado no altar com fogo. É de repartir dos novilhos, é levantado o altar, e os profetas de Baal começam a clamar de manhã até o meio-dia e nada. Clamam ante o sacrifício da tarde e nada. E Elias começa a zombar. A partir do meio-dia, clame um pouquinho mais alto. Quem sabe Baal foi dar uma voltinha. Quem sabe ele fez uma viagem, clame. Mas a Bíblia vai dizer que chegando a hora do sacrifício da tarde, Elias, ele reúne o povo de Israel e fala: vem até a mim. Ele pega 12 pedras que simbolizavam os 12 filhos de Israel, e com essas pedras ele edifica o altar que havia sido derribado. E ele pega os pedaços do novilho, coloca sobre a lenha, abre uma cova, e por 3 vezes, com 4 cântaros de água, ele enche em volta do altar e por cima do sacrifício com água. E aqui vamos ver que eu, Gisele, particularmente considero uma das orações mais lindas da Bíblia. E Elias se prostra e começa a dizer: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu estou fazendo todas essas coisas. E Elias começa a clamar dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E a Bíblia vai dizer que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu as pedras, e consumiu o sacrifício, e consumiu a lenha, e lambeu a água, e consumiu a terra. Veio o fogo de Deus, o que vindo todo Israel, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não mais Baal. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Terabachou de pacaçarabase, o fogo de Deus, quando o fogo de Deus se manifesta, não há água que
resista, não há água que resista, não há hipocrisia, não há mentira, não há espírito de engano que prevaleça. Quando o fogo de Deus é manifesto, quando o fogo de Deus é manifesto, Baal tem que bater em retirada, a doutrina de Jezabel tem que cair por terra. E esta mesma essência, e este mesmo poder, e este mesmo Deus de maravilha, capaz de resgatar um povo perdido como Israel e fazer naquele tempo de Elias não só fogo físico se manifestar, mas o fogo do avivamento arder novamente num povo com o coração endurecido, que estava acreditando que Baal era Deus. Agora este mesmo povo, o Filho de Deus, quando contempla a glória de Deus, está caindo dizendo: só o Senhor é Deus. Avivamento. Isso é avivamento. E a minha oração continua também sendo igual a de Elias. A oração da igreja que vai morar no céu continua sendo a mesma de Elias. Oh Senhor, manifeste-se que Tu és Deus sobre a terra. Manifeste no meio do povo, no meio de nações e povos, que Tu és Deus, que Tu és Deus, e fora de Ti não há outro Deus que mereça adoração. Fique de pé, fique de pé. Nesses últimos dias está havendo uma batalha espiritual muito grande. Porque eu e você fazemos parte da geração que Deus escolheu. Só que hoje a gente vai estar orando agora, juntamente com os pastores. A chama de muitos tem se apagado nesses últimos dias, porque tem sido tanta batalha espiritual que muitos, por fraqueza, não têm suportado. Só que hoje Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que Ele continua sendo Deus. E Ele tem total poder sobre qualquer situação. Ele tem poder para libertar você dos vícios. Ele tem poder para libertar a tua casa, mudar a tua história, transformar o teu casamento. Ele tem poder para te prosperar em mais. Ele tem poder para mudar a tua história. Curve a tua cabeça. Maria Luísa, cante aquele hino. Espírito. Eu queria muito cantar, mas não tem voz. Curve a tua cabeça. E eu quero que você ore nesta noite uma oração específica. Que você ore nesta noite por esta geração, da qual tem sido tão bombardeada, mas Deus, Ele se faz presente no meio dessa geração. Ainda há remanescentes, e você faz parte deste grupo de remanescentes. Pode começar, Maria Luísa. Enquanto Maria Luísa vai estar adorando, você adore junto, e eu vou estar orando nesta noite. Eu navegarei. Sim, Jesus. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Vem com a tua presença, Jesus. Ao Deus do meu renove amor. Nesta noite. Vem com a tua presença. Venha com avivamento de dentro para fora.
renovado nesta noite. Seja renovado nesta noite. Seja renovado nesta noite. Derebaia, soderaba. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me. Jesus, eu não estou aqui brincando, eu estou falando com a autoridade que Jesus me deu. Em nome de Jesus, receba forças nessa noite para continuar. Não permita que as mentiras de Satanás bloqueiem o chamado que Deus te confiou. Ei, você não pode parar. Deus insiste com alguém nessa noite. Você não pode parar. O inferno tem soprado, pastor, em mente de muitos que moram aqui, que está aqui, que é tempo de parar. Mas em nome de Jesus, você não pode parar. Você tem que levantar a tua cabeça nesta noite, porque Deus está te fortalecendo nesta noite. Deus está tirando todo bloqueio no meio do teu caminho, toda pedra de empecilho que Satanás colocou no meio do teu caminho para você não exercer aquilo que Deus te confiou. É no nome de Jesus que eu declaro libertação de mente, libertação de mente, que todo complexo de inferioridade caia por terra no nome de Jesus. Que todo complexo de inferioridade acerca da aparência, acerca de habilidades, gerando comparação. Você chega na igreja e não está mais conseguindo, nem ser aqui e nem lá fora, porque você olha para o teu irmão e diz: tem mais capacidade que eu, veste melhor que eu, mora no lugar melhor que eu, tem recursos mais do que eu. Só que Deus hoje me trouxe aqui para falar para alguém: para de pensar assim. É com você mesmo que eu conto. É com você mesmo que eu conto. E pode deixar que eu me encarregarei de te capacitar, de te dar habilidade. Eu enviarei os recursos, eu enviarei a roupa, eu enviarei o sapato, eu enviarei Pentecostes. Oh, vem, enche-me a tua cabeça. Vamos de orar para finalizar. novo. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está todo o corpo de obreiro, pastor, da qual o Senhor confiou os teus servos para liderar esta igreja. E juntamente oramos em concordância. Visita, Senhor. Toca com a tua presença cada pessoa que se encontra aqui, cada família, cada lar, cada casamento, cada coração. Nesta noite eu quero te pedir, Senhor, venha com a tua presença de cura e restaura os corações feridos. Restaura nesta noite
aqueles que pararam por causa da dor, por causa da humilhação, por causa das palavras que machucaram. Nessa noite eu quero te pedir: levanta aqueles que estão caídos e mostre para eles, Senhor, que em ti há um recomeço. Eu quero orar, Senhor, pelos jovens que se encontram neste bairro. Eu quero declarar, Senhor, que o poder da prostituição caia por terra neste bairro. Eu quero declarar que o vício das drogas caia por terra, e que famílias venham se render aos teus pés, e que jovens venham ser restaurados. Deus, eu quero profetizar crescimento no grupo desses jovens. Vai haver crescimento, não só em número, pastor, mas espiritualmente. Vai haver crescimento. Eu quero repreender toda a opressão de mente, toda a opressão na mente desses jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem bloqueado, é no nome de Jesus que eu repreendo. É no nome de Jesus que eu repreendo. E eu quero declarar graça, unção, crescimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cadê a primeira pessoa que ouviu a palavra e gostaria de entregar sua vida a Jesus?